Vamos às notícias? Assumiu hoje, no final da manhã, o novo ministro da Saúde. Nelson Teich tomou posse numa cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a participação de Luiz Henrique Mandetta, que foi exonerado do cargo. Jair Bolsonaro comparou a demissão de Mandetta à troca de jogador num time de futebol. Vamos ver. Hoje é dia de alegria. Afinal de contas, nós vamos unir aqui agradecimentos e cumprimentos. Prezado vice-presidente, sempre falei que o nosso ministério é um time, né? E um time, de vez em quando, alguns jogadores são substituídos. Por vezes, por cansaço. Por vezes, naquele jogo, ou a partir daquele momento, a gente precise modificar o placar. Não há demérito para ninguém nesse momento. E todos torcem pelo time chamado Brasil. Agora podemos perguntar, né? Por que substituir? A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério. A minha visão tem que ser mais ampla. Os riscos maiores, logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir. Eu não posso me omitir. Eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. Nelson Teich assume a tarefa de fazer o que, segundo Bolsonaro, precisa ser feito. Médico oncologista de 62 anos, com carreira no setor privado, Nelson Teich foi apresentado ontem, no final da tarde, e diz que está em plena sintonia com Bolsonaro. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Existe um alinhamento completo aqui, entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. Assim que teve o nome divulgado, Nelson Teich viralizou na internet num vídeo de 2019, gravado durante um fórum de oncologia. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. E você tem uma outra coisa que é fundamental, que é, como você tem o dinheiro limitado, você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente, e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje é: o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Sobre esse novo contexto, com o novo ministro da Saúde que assume nesse momento, a gente conversa agora com o neurocientista Miguel Nicoleles. É um prazer te receber aqui no Bom para Todos, Miguel. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês hoje. Eu queria começar pedindo
uma avaliação sobre o novo ministro e a forma como ele já se manifestou ontem à noite, no final da tarde, agora pela manhã, com a posse do Ministério da Saúde. Como que você viu, como você avalia esse novo ministro agora tomando posse do Ministério da Saúde, Miguel? Então, eu sou cientista, né? Eu avalio coisas baseado em dados, fatos, números e impressões bem objetivas. Eu não sei quem é o ministro do ponto de vista profissional, não conheço, nunca vi, nem o que saiu, nem o que entrou. Não vi a posse, porque o meu foco aqui é outro, tá coordenando um grupo de cientistas e analisar dados aqui, né? E tirar projeções para o governo. Eu, evidentemente, tenho uma visão diametralmente oposta. Eu não acredito que você possa falar de saúde, ciência, educação, pondo um limite financeiro em nenhum desses tópicos, né? Ou, se qualquer coisa, o mundo descobriu que o modelo de civilização global que nós criamos é tão frágil que um baratinho nanométrico, tá? Com uma cápsula de proteína e gordura e um filetinho, um filamento de RNA foi capaz de pôr o mundo de joelhos, exatamente porque em todo o mundo os sistemas de saúde públicos foram sabotados por visões econômicas, até de visões cosmológicas, tá? Que colocam no centro do modelo de civilização abstrações mentais como capital, mercados, que na realidade deveriam ser subalternos às necessidades humanas. Eu sou médico, eu quando fiz, não cliniquei, né? No dia seguinte que eu saí da faculdade de medicina, eu fui ser cientista, eu já trabalhava com laboratório, mas no juramento que eu fiz de Hipócrates, que vem da Grécia, né, séculos antes de Cristo, não existe nenhuma menção a limites financeiros para definir estratégias de tratamento do seu paciente. A missão do médico é tratar todo mundo igual, não causar dano e, se possível, causar o bem, né, e restituir aquilo que as pessoas depositam nas mãos dos médicos, que é o bem mais precioso que cada um de nós temos, que é a nossa vida, né? Então, eu nunca operei na minha vida enquanto estudante de medicina, enquanto professor da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, e depois na minha vida acadêmica, eu nunca vi a medicina ser norteada por variáveis financeiras, né? E o mundo aprendeu essa lição, né? Na Inglaterra, a Inglaterra provavelmente vai ter o maior número de vítimas fatais da pandemia, porque nos últimos 10 anos o Partido Conservador inglês sabotou de uma maneira tal que era o maior sistema de saúde público do mundo, tá? No século XX, não há dúvida alguma disso. As decisões que cortaram os orçamentos do National Health System na Inglaterra causaram o que nós estamos vendo hoje: hospitais sem oxigênio, hospitais construídos com canos que não dão vazão suficiente ao oxigênio para as UTIs, falta de médicos, falta de equipamentos essenciais, né? E a ponto do primeiro-ministro, que zombou da pandemia, quase morrer, né? E o que é mais curioso, que ninguém falou no Brasil, eu achei muito curioso que ninguém na imprensa ressaltou, talvez porque o contexto britânico seja muito longe do nosso. Todos os médicos que trataram, a vasta maioria dos profissionais de saúde que trataram o primeiro-ministro são de fora da Inglaterra, são todos imigrantes. E a Inglaterra decidiu sair da comunidade europeia pela sua xenofobia, a xenofobia plantada pelo partido do primeiro-ministro, que obrigou o Brexit a acontecer de uma maneira completamente louca, né? E quem salvou a vida do primeiro-ministro, ironicamente, foi um cara de Portugal, um cara da Nova Zelândia. Eu garanto para você que tinham vários indianos, porque eu conheço bem os hospitais ingleses e tenho colegas de turma meu da Faculdade de Medicina que foram para a Inglaterra 38 anos atrás e estão lá até hoje, né? Então, a pandemia, ela expôs todas as fragilidades, todos os preconceitos, todos os erros absurdos dos últimos 250 anos de desenvolvimento humano no nosso querido planeta Terra. Inclusive, Boris Johnson fez questão de citar esses médicos e enfermeiros que trataram ele no depoimento que ele publicou nas redes, né? De fato. E se você me permitir um outro exemplo, ontem no Guardian tem um artigo que eu gostaria... Nós estamos traduzindo para o português no nosso site, que é a exposição
da fragilidade do sistema de saúde americano. Como os americanos estão morrendo em números históricos, tá? 2.000 a 3.000 pessoas por dia. E ontem uma enfermeira de Nova York deu essa entrevista para o Guardian, que eu nunca vou esquecer, porque foi uma das coisas mais chocantes que eu vi na minha vida. Quando ela ia entubar um paciente lá em Nova York, o paciente virou para ela: quem vai pagar a conta do respirador? Eu não quero deixar essa conta para a minha família. E ele aparentemente acabou falecendo. E a preocupação dele não era em morrer. Veja, você está nos últimos momentos da sua vida e a sua preocupação é quem vai pagar pelo ventilador. Eu peguei dados fresquinhos agora antes de entrar no ar sobre os Estados Unidos. Nas últimas 24 horas foram 4.591 mortes. Só para fazer um comparativo, no 11 de setembro morreram 2.996 pessoas. E esse número de 4.591, a gente precisa ressaltar que muitas pessoas, como você disse, muitos americanos têm medo de procurar o serviço de saúde porque elas vão ter que pagar. Então, muita gente morre em casa para não ter que procurar o sistema de saúde e não ter que pagar por esse atendimento. Então, esse número pode ser muito maior, de fato. O número está subestimado. Evidentemente, eu moro lá há 32 anos, né, e tenho vários amigos que estão me escrevendo e mandando informações, cientistas e não cientistas também. Parte da minha família está lá. 2 filhos meus estão em isolamento, um em Washington, que é a capital do país, tá? E que está literalmente de joelhos, né? Porque, como você falou, a pessoa tem receio de ir para... Porque, veja, se você não tem seguro-saúde, você vai no pronto-socorro lá, na emergência. E na emergência, se você não tiver o seguro-saúde, não te interna, tá? E aí as pessoas recebem contas, mesmo tá? Que elas não têm como pagar. E lá, me contaram aqui, eu preciso confirmar isso, eu não tenho confirmação porque são fontes, evidentemente, amigos, não são pessoas, né, que estão publicando dados. Que esse auxílio que está sendo mandado do governo federal para as pessoas, se você tem dívidas com imposto, dívidas no banco, eles estão tendo preferência para pegar o dinheiro. Tá? Então, a pessoa nem isso ela vai receber. Tá? Então, é uma situação, você falou bem, é como se fosse um 9 de setembro por dia, nas últimas 2 semanas. Tá? Então, isso então, a lição primeira que eu vejo... Todos os países cujos governos, cujos políticos zombaram da pandemia pagaram um preço altíssimo, inclusive nós, né? Eu estou repetindo isso porque eu cunhei essa frase há 2 dias atrás e minha mãe, que é escritora infanto-juvenil, disse para mim que é para usar porque ela é boa. Então, toda vez que os políticos batem de frente com a biologia ganha de goleada. Tá? Então, os políticos nesse momento têm que ouvir, porque eles têm muito pouco a dizer se eles não ouvirem os cientistas, os médicos, as pessoas que estão na linha de frente tratando das pessoas, né? E a sociedade. As pessoas não se curam ou não podem ajudar o Brasil a combater uma pandemia morrendo de fome, tá? Se elas não têm auxílio, e nesse momento, eu estou falando isso, eu tenho grandes amigos economistas, eu sou, assim... O professor Luiz Beluso é quase um pai para mim, né? Palmeirense, pai adotivo, né? Somos grandes amigos, converso com ele cotidianamente e nós concordamos. Nesse momento, todos os parâmetros, todos os dogmas econômicos acabaram. Eles têm que ir para a lata do lixo, porque o mundo que vai emergir daqui depois da pandemia é outro. E a prioridade agora é salvar vidas. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma criação humana, é uma abstração humana que foi conferida valor para facilitar as trocas comerciais. Nesse instante, o que o Federal Reserve americano está fazendo? Está imprimindo dinheiro até morrer. Ele já jogou 2 PIBs do Brasil na economia americana em 3 semanas. 2 PIBs. Tá? São 2,5 trilhões de dólares. O dólar já passou de 5 alguma coisa, se eu não me engano. Então, é só se fazer as contas. É quase 2 PIBs, se não for mais, nesse momento. E vão ter outro estímulo de 200 bilhões de dólares. O dinheiro não está chegando. Então, se você for ver o gráfico de vendas a varejo nos Estados Unidos, é a pior queda da história, ou pelo menos das últimas 3 recessões, tá? Então, eu tenho notícias de coisas assim, nunca acreditei que eu ia ver nos Estados Unidos, tá? Shopping centers que eu conheço, né, evidentemente, desaparecendo. As lojas todas não vão conseguir voltar, né? E os pequenos negócios. E outra coisa, nos Estados Unidos, essa crise, se você, veja bem, 22 milhões de empregos desapareceram em 4 semanas. Mostra uma fragilidade da economia.
Porque lá não tem nada, não tem férias, não tem lei trabalhista, não tem 13º, não tem nada disso. O cara te manda embora com 2 semanas. E tchau e bênção, entendeu? Então isso mostrou que a economia que o Trump vendia, a grande, né, economia maravilhosa, era só a economia da bolha da Bolsa de Valores dos amigos dele. Porque a economia real americana estava vivendo no limite. Tem um artigo no New York Times hoje claramente mostrando isso, que boa parte desses 50 milhões, mais de 50, 60, 70 milhões de americanos vivem ali, ó, no limite do pagamento que eles recebem no dia seguinte. Se esse cheque não chega no dia seguinte, eles perdem tudo. Então, e veja, Califórnia, 150 mil moradores de rua. E o vírus ainda não chegou na Califórnia como chegou em Nova York. Então, né? Deixa eu aproveitar essa fala que você fez sobre questão de moradores de rua. Acaba de sair informação de que foi confirmada a primeira morte no sistema carcerário aqui no Brasil. É um idoso de 72 anos no Rio de Janeiro. E daí, o que eu te questiono é em relação a como você vê o enfrentamento do coronavírus aqui no Brasil nessa população, porque a gente não vê nenhuma medida sendo adotada para a proteção dessas pessoas e a gente sabe que o Brasil tem uma superpopulação carcerária, então em condições extremas, então não há nada sendo feito para proteger essa população. Eu me pergunto onde está o ministro da Justiça, né? Ele gosta tanto de aparecer na televisão, seria bom ele aparecer na televisão no momento de crise, eu não consigo imaginar. Na Inglaterra, eu assisto na internet aqui o Guardian fazendo as entrevistas do gabinete da força-tarefa inglesa de combate à pandemia, o inteiro aparece. O ministro da Saúde fala, daí fala o ministro do Chancellor, né, que é o ministro da Fazenda, vamos dizer assim. Aí vem o cara lá de segurança do país, vem o cara... Quer dizer, os caras põem a cara e contam para o povo inglês o que está acontecendo. Deixa eu te interromper, só para te dizer, você disse que não tem acompanhado muito televisão nesses últimos dias, por conta do trabalho mesmo, mas o ministro Sérgio Moro, nos bastidores, comentou que essa é uma questão de saúde, que ele não tem como prender o vírus. Ele resumiu a atuação dele a essa frase. Ele não tem como prender o vírus, mas ele tem como soltar quem pode ser solto para salvar a vida das pessoas, né? Ele tem como pensar, né? Isso aí ninguém impede ele de fazer, né? Então eu fico só imaginando como é que um país como das condições, né? Você descreveu muito bem. Aliás, a fama das prisões brasileiras no exterior, eu viajo pelo mundo inteiro, é chocante ver o que você encontra na imprensa, quando eu vou em encontros que não são encontros de neurociência, mas são encontros para pensar o mundo e pensar, né, o futuro da humanidade. As prisões brasileiras, junto com as egípcias, as turcas, né, iranianas, são usadas como exemplos de coisas assim que a gente não consegue descrever. Eu não conheço esses outros países, eu conheço o Brasil. Meu pai foi juiz de direito, trabalhou muitos anos pelo interior de São Paulo, trabalhou aqui na capital muitos anos, Tribunal de Justiça e tal, e o que ele me contava, ele foi o corregedor tal, né, no interior, nossa senhora, há muitos anos, há décadas, né, e evidentemente são seres humanos. E as pessoas não param para pensar que se essas pessoas forem deixadas ao léu, abandonadas, elas vão basicamente ser um epicentro, né? Porque vão contaminar outros detentos, vão contaminar os trabalhadores das penitenciárias, os trabalhadores vão sair da penitenciária, vão para casa, vão contaminar as famílias e assim vai, né? Como acontece nos Estados Unidos, com as doenças graves, como tuberculose resistente, como outras síndromes bacterianas resistentes, acontece nas prisões. E das prisões elas escapam para a sociedade. E como lá existe essa sina punitiva também, né? Existe quase uma obsessão religiosa da punição, quase o dogma da cultura americana, né? Que foi exportado, de certa maneira, aqui para o Brasil, haja vista tudo o que aconteceu aqui nos últimos anos. Preciso falar para vocês aqui da TVT, vocês têm o recorde, o registro histórico do que virou o Brasil. Essa sina punitivista, de punir as pessoas a qualquer custo, ela remove qualquer empatia humana, né? Então, eu não noto nenhuma empatia humana com declarações que você acabou de falar, né? Ao descrever, né? Você dizer que você não pode prender o vírus é tirar a sua responsabilidade como agente público de uma questão vital, né? Tudo bem, as pessoas estão cumprindo penas, têm crimes a pagar pela justiça, óbvio, mas elas não foram condenadas à morte. Sim. Né?
Vamos falar um pouquinho sobre ações que estão sendo tomadas para o enfrentamento. Você faz parte do comitê científico do Consórcio do Nordeste, foi formado pelo Sim. Consórcio do Nordeste, e eu queria falar um pouquinho sobre esse enfrentamento que está acontecendo. Quando o Bolsonaro coloca esse falso comparativo entre economia e saúde, parece haver uma alternativa ao isolamento social. E até hoje, até esse momento, não há essa alternativa, não é mesmo? Eu acho que, veja, eu também não conheço o senhor inominável presidente da República, mas o que eu posso dizer é que a minha esperança nesse instante é o próprio convite que eu recebi, tá? Eu sou neurocientista, já trabalhei, né, em grandes áreas fora da neurociência, coordenando grupos de trabalho muito grandes, e de repente eu recebo um convite do nada dos governadores do Consórcio do Nordeste para coordenar, junto com o ex-ministro Sérgio Rezende, um comitê científico para assessorar esses governadores. Quer dizer, isso para mim foi um facho de luz, né? Alguém pensou e falou, opa, melhor chamar os caras que entendem do riscado, porque nesse campeonato aqui quem vai dar bola pro gol é cientista, médico, infectologista, epidemiologista, matemático, até neurocientista tem vaguinha para ele. Então, e isso para mim me deu muita esperança, porque eu agora estou falando com os governadores, né? Estou tendo conversas, ontem mesmo tive uma grande reunião com todos eles, o comitê apresentou várias sugestões que, se você for olhar, são audaciosas, são sugestões científicas, nós não avaliamos nenhuma questão política, tá? Nós falamos o que tem que ser feito. E para mim, a grande surpresa e felicidade, eu trouxe as sugestões do comitê e todas foram aprovadas, não houve dissensão nenhuma. E quando eu falei, olha, o isolamento social é o seguinte, ou faz e amplia, ou tranca o Nordeste, porque tem necessidades em diminuir tráfego nas rodovias de ônibus intermunicipais, interestaduais, reduzir tráfego de carros particulares das capitais para o interior, para não contaminar o interior, ou reduzir o tempo de contaminação, de infecção. Meu professor de medicina preventiva vai ficar louco, porque eu confundo as palavras do inglês com o português, é infecção das pessoas, não contaminação. Enfim, quando eu pus isso na mesa, nós tínhamos que criar uma brigada de saúde de urgência. Eu falei, o Nordeste tem 15 médicos de família primária, não dá, nós precisamos do dobro. E eu fiz, não eu, mas a comissão fez proposições e eu falei muito claramente, tem que fazer X, Y, Z, senão não dá. E não teve nenhuma dissensão. Os governadores das mais diversas amplitudes aí políticas, né, partidos diferentes, visões de mundo certamente diferentes, acertaram na hora, e nós estamos implementando um sistema de rastreamento digital e de análise em tempo real, usando o supercomputador da Bahia, que foi cedido pelo governo da Bahia, que eu não acredito que esteja sendo feito em outro lugar no Brasil nesse momento. Nós estamos misturando os dados da base da mapa rodoviário do Nordeste, graças a um professor da Universidade Federal da Bahia, junto com um grupo aqui da USP, que chamou a minha atenção desses dados, da análise que eles tinham feito de risco. Nós vamos combinar um aplicativo que a pessoa pode, né, te informar pelo celular como ela está se sentindo, e está ligado à telemedicina, ou seja, se ela tiver num grupo de risco, o médico liga e direciona ela, olha, o centro de saúde X não está legal, está muito cheio, vai no centro de saúde B, você vai ter que fazer isso, 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 mas ela manda a descrição, quem vai entrar no mapa do Nordeste em tempo real, e esse mapa vai ser cruzado com o fluxo de ônibus, de carro, de caminhão, para a gente saber que cidades estão em risco, que rota está sendo usada pelo vírus para ser espalhada, né? Nós vamos sugerir um projeto de desinfecção dos pontos públicos chaves, mas nós vamos poder dar para os governadores, é como se fosse um estado de guerra, tá? Então você tem que ter um estado maior científico, tem que poder mostrar para eles um mapa em tempo real. Olha, essa cidade está começando a ser um centro distribuidor do vírus, tem que mandar gente para lá, recursos médicos. Eu não sei se vocês conhecem aqui no Brasil a expressão just in time, né, de comércio, né? Nós estamos fazendo um just in time de prestação de saúde. O cliente liga, diz, tô mal. Aí a gente vê, olha, ele está lá naquela cidade. Manda o médico, manda a ambulância, se precisar de UTI, manda um leito móvel de UTI, que é outra estratégia. E nós criamos linhas de defesa, uma linha primária, uma linha secundária e uma linha terciária, que é uma estratégia de guerra. Você tem que combater o vírus como se ele fosse um inimigo, uma nação inimiga, né? Só que, no nosso caso, que é difícil para as pessoas entenderem, o front dessa guerra é móvel, ele é dinâmico, ele não é fixo como numa guerra tradicional.
ele está se movendo de cidades em cidades dependendo do fluxo de pessoas. E por isso que a gente tem que combinar esses bancos de dados com um outro banco de dados, que é quem tem leito, quem tem UTI, onde estão os respiradores, quem tem médico, tá? E essa coordenação está sendo feita somente porque a gente criou uma plataforma virtual chamada Projeto Mandacaru, grande símbolo de resistência do Nordeste, né? O mandacaru que floresce. As pessoas usam os cactos da flor. E no Nordeste ele dá flor grande para sobreviver, né? O mandacaru, então, nós já temos mais de 700 colaboradores em uma semana. Nós construímos 9 áreas de atuação que são um espelho dos 9 subcomitês físicos, né? Do nosso comitê, tem 9 grupos de trabalho. Nós criamos uma versão virtual desses grupos de trabalho e esses pesquisadores estão do Brasil inteiro, tá? E gente de fora do Brasil colaborando conosco, por isso que nós conseguimos produzir modelos matemáticos e estimativas tão rápido. Professor Nicoleles, tudo que você fala agora, que você comenta agora, nos leva a entender que o Nordeste está bem avançado em relação a essas discussões. Agora, até que ponto o governo está atrasado? Porque hoje o ministro assumiu falando sobre criar uma estratégia de combate ao coronavírus. Isso já tinha que estar acontecendo. Desculpa, foi só a ironia aqui. Mas é isso que eu quero saber do senhor. A gente está muito atrasado. Quando a gente vê presidentes que, num primeiro momento, amenizaram, subestimaram o potencial desse vírus, eles foi por pouco tempo e logo depois eles já mudaram de opinião e já passaram a tomar medidas mais restritivas e mais contundentes em relação ao combate. E aqui no Brasil, até esse momento, a gente não tem isso. Então, é trágico. Veja, eu estava na Europa no dia 1º de fevereiro, eu estava voltando para o Brasil no dia 1º. De janeiro eu estava na Alemanha, em Frankfurt, estava em Bonn, e estava assistindo televisão, tá? No hotel. E aí estava lá o primeiro-ministro da Itália, o ministro da Saúde da Itália, naqueles programas italianos de auditório, que os caras cantam, fazem, então aparece o ministro da Saúde da Itália fazendo troça do vírus, fazendo piada, fazendo que a Itália tinha o sistema de saúde melhor da Europa, que a Itália nunca ia fazer isso, que Milão era não sei o quê, sabe? Eu sou parte da minha família italiana, eu conheço o bluff quando eu vejo, entendeu? O blefe dos caras, eu conheço bem, né? O negócio da mão, fazer, troca. Bom, isso aí, 10 dias antes da Itália explodir. A Itália literalmente explodiu. Eu tenho amigos meus, cientistas, que estão trancados em Bérgamo ou em Milão há quase 2 meses, tá? E que perderam membros da família por essa troça. Então, a China nos deu algum tempo. A China conseguiu conter o negócio lá, indo direto no epicentro, e na época todo mundo ficou apavorado, falando, não, mas que é isso, trancando a cidade, que é isso, tal. 8 milhões de habitantes, 13 milhões de habitantes, mas a China nos deu 2 meses, quase 3. E os países europeus, os Estados Unidos e, evidentemente, o Brasil desperdiçaram esse tempo, né? Então, por isso que eu digo, quando o consórcio do Nordeste me procurou e depois me deu carta branca para trabalhar com o grupo de cientistas, né, e fazer tudo o que nós estamos fazendo, você vê uma seriedade de encarar o problema com a dimensão de gravidade que ele tem, tá? Infelizmente, nós não tivemos isso no país como um todo. Nós não temos até hoje uma mensagem clara. A batalha da comunicação nessa pandemia talvez seja a batalha mais importante nessa primeira fase, porque não é só essa fase. As pessoas estão achando que é só uma onda, depois nós vamos voltar. Não é isso. Isso aí vai ser um troço de 2, 3 anos, tá? Mas a mensagem tinha que ser centralizada, clara, objetiva e transparente. Nós tínhamos que saber de todos os detalhes desde o início. E isso, evidentemente, não aconteceu, porque o chefe da Força-Tarefa Científica do Dr. Fauci, lá dos Estados Unidos, né? Imagine, o cara está dentro da Casa Branca. Ele está todo dia lá e ele está dizendo da gravidade, está falando o que vai acontecer. Deu uma estimativa de mortos assustadora para o psicológico americano. Você falar que 200 mil americanos podem morrer no período de 12 meses com essa pandemia, você não imagina o choque que isso foi, tá? A pandemia de 18 matou 650 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso já era a soma
de todas as guerras americanas da história, desde a Guerra Civil. Essa pandemia, a gente não sabe ainda, mas ela tem potencial de ser maior nos Estados Unidos, tá? E no Brasil a gente não tem os números de 18, então é difícil fazer paralelos, mas os modelos matemáticos para o Brasil têm análises feitas de fora do Brasil, né? O Imperial College, e nós vamos ter no Brasil a confluência da segunda onda no inverno. Final de maio, começo de junho, nós vamos ter a confluência de uma outra curva que envolve outras doenças que são endêmicas aqui. A gripe conhecida, a chikungunya, o dengue, vai tudo coincidir, né? E o fato que nós temos demandas econômicas terríveis da população, a população deveria estar recebendo não R$600, é um absurdo, né? 1.200 para a família, vão fazer o quê? Não dá para viver um mês, se der para viver um mês. Então, veja, o governo americano está mandando cheques para os americanos. Se você ganha mês de $90 mil, você está recebendo um cheque do governo americano agora, tá? E vai receber outro, porque eles sabem que não tem como sustentar. E aqui nós ainda estamos brigando para pagar os R$600 aí, que eu acho que, até onde eu sei, não foi pago ainda, né? Então, veja, a pandemia não é só o vírus, é isso que é difícil de explicar. A pandemia, ela ataca uma sociedade em múltiplas dimensões. A área econômica, a área social, a área médica, e também a área de segurança, a área de direitos humanos. Nós criamos um subcomitê de políticas econômicas sociais, direitos humanos, justiça e segurança. Porque, evidentemente, nós estamos vendo que são assuntos que têm que ser discutidos do ponto de vista, né, das ciências humanas. Você tem que pegar os melhores caras que tem no Brasil e discutir, né? Então, e por isso que o projeto Mandacaru é um projeto multidimensional. Ele tenta abordar todas essas dimensões em paralelo. Você citou esses R$600, é uma tristeza que não tenha chegado ainda na mão das pessoas que precisam desse dinheiro de fato. Miguel Nicoleles, neurocientista, professor, pesquisador, agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos, trazendo tanta informação importante para a gente e parabenizo o trabalho que você tem feito de combate ao coronavírus, de atuação aqui no país e aí no Nordeste. Sorte do povo nordestino que te tem pensando nesse combate ao coronavírus. Obrigada, Miguel Nicoleles. Imagina, é um grande prazer, muito obrigado. Desculpe a demora de conseguir falar com vocês, né? É mesmo, a gente já tinha tentado algumas vezes, mas deu certo, é isso que importa. Deu certo. Obrigado, um grande beijo para você, até uma próxima. Muito obrigado, tudo de bom.